Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. José Francisco, mais uma vez aqui na bancada do suporte. E hoje, pessoal, eu trago um vídeo onde eu vou falar dessa máquina inversora de solda. Na verdade, eu estou consertando essa máquina, mas possivelmente eu não vou estar fazendo aí a manutenção dela e mostrando. Eu quero falar mais sobre esses caras aqui, ó, que são os transistores dela. Aqui eu tenho 4 transistores que eu retirei dela, 2 estão em curto e 2 estão normais. E aqui eu tenho 4 transistores novos, de mesma numeração, são transistores IGBT, que eu vou estar colocando nessa máquina inversora. Mas o que eu vou falar, na verdade, é como testar esses transistores. Até porque no passado a gente testava componentes com esse cara aqui, ó, principalmente com esse cidadãozinho aqui, ó, um multímetro analógico. Hoje, pessoal, já não funciona mais, porque existe aí novas técnicas, né, para se testar um transistor de forma correta e em funcionamento. Para isso, a gente utiliza ali, ó, vou estar mostrando, deixa eu ligar ele aqui, a gente utiliza aí, ó, a fonte de bancada. Nesse caso aqui, eu ajustei a fonte para 15 volts e uma corrente de 150 miliamperes. Então, é com essa fonte que eu vou te mostrar como, de fato, se testa um transistor IGBT ou MOSFET de forma correta, para que a gente tenha aí a certeza de que realmente ele está funcionando. E para isso, eu vou começar testando aqui 2 transistores. Um que está em curto, que no caso é esse aqui, está em curto, e um que está ok. Eu vou testar com o multímetro analógico e depois eu vou mostrar para você como se testa de fato com a fonte de bancada. Mas para isso, se você está inscrito aí no canal, não é inscrito, melhor dizendo, aí no canal, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações que eu estou sempre postando vídeo dessa natureza. Bom, para não perdermos muito tempo, eu já vou testar aqui com o multímetro e depois a gente vai para o teste que realmente é eficiente lá com a fonte de bancada, né? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho, como ele é um IGBT, eu tenho aqui o gate, o coletor e o emissor. Vamos ver que leitura que dá esses caras. Vamos ver? Olha só, esse aqui, como eu sei que ele está em curto, eu já vou testar entre coletor e emissor. Aliás, esse aqui não é o que está em curto. Deixa eu pegar ele aqui. Ele vai ser um desses aqui. Deixa eu ver se é esse aqui que está em curto. Aliás, tem que colocar também na escala, né? Senão não vai funcionar. Vamos lá. De fato não é esse. Vamos ver se é esse aqui. Olha só. Olha só. Tá em curto, como se vê aí, ó. Tô testando entre coletor e emissor. Olha só. De fato, esse aqui está em curto. Nesse caso, com o multímetro na escala ômica, fica fácil, né? Porque a gente já sabe que esse cidadão está em curto. Agora, para testar um transistor que esteja bom, no caso de um IGBT, o que acontece?
Esse transistor aqui, ele tem um diodo entre o emissor e o coletor, sendo que o cátodo do diodo está no coletor. Se o cátodo está aqui e no emissor está o anodo, obviamente com o multímetro analógico, a gente sabe que o multímetro analógico, a ponta preta, ela é o positivo da bateria, então eu tenho que colocar a ponta preta no emissor e a vermelha no coletor. Olha só, eu tenho aí, ó, a leitura de um diodo. Se eu inverter as pontas, obviamente eu não vou ter leitura. Olha aí, ó, não tem leitura. E agora, nesse caso, eu posso fazer o teste com o multímetro aqui na escala ômica. Só que tem um porém. Esse transistor, por exemplo, eu não consigo fazer a medida na escala ômica porque a tensão que sai do multímetro ela é pequena e não consegue gatilhar o transistor. Por exemplo, aqui no X1, como ele tem duas pilhas, sai cerca de 3 volts. O que eu deveria fazer? Olha só, ponta vermelha no emissor, a preta no coletor. Agora, o que eu devo fazer? Dar um toque no gate, com a ponta preta, e levar ela para o coletor. Veja que eu não consigo condução nenhuma. Portanto, dá-se a impressão que esse transistor não estaria gatilhando, mas na verdade é porque a escala não consegue fazer leitura do componente. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, já na escala de 1K. Você está dando para ver aí? Olha só. Tá aí na escala de 1K. Aqui, ó, 1K. Então, vamos ver se ele consegue na escala de 1K, se ele consegue fazer a leitura, mesma coisa, ponta vermelha no emissor, preta no coletor, e vamos dar um toque no gate e voltar para o coletor para ver se funciona. Deu um toque, voltei, olha só, não funciona. Então, realmente, com o multímetro analógico, fica difícil testar esse tipo de componente, até porque, mesmo que a gente consiga testar, eu estaria submetendo o transistor a uma tensão baixa e também a uma corrente muito baixa. E por isso não seria um teste real. Isso significa dizer que muitas vezes, com o teste no multímetro, a gente não consegue fazer um teste preciso, tendo a certeza de que esse cara estaria funcionando. E por isso, eu vou fazer um outro teste aqui com um outro componente para me relatar um caso que aconteceu muito comigo aí, lá nos anos 80, anos 90. Eu já trabalho com eletrônica aí há cerca de 40 anos, então eu já vivenciei muita coisa. E para isso, eu vou estar mostrando aqui um componente e um problema que eu tive nessa época aí, anos 80, anos 90, que é o seguinte: naquela época havia ainda, na verdade, os televisores eram de tubo, né? O cinescópio, né? E eu tinha muito problema, por exemplo, com diodos. Alguns problemas, às vezes, de vertical, vertical às vezes fechado, e eu não lembro exatamente qual era o modelo, e a marca, mas tinha um televisor que tinha um diodo que no teste, esse cara aqui, ó, um diodo. Então o que acontece? No teste, o diodo estava normal, como eu vou fazer aqui. Olha só, deu leitura, se eu inverter, não funciona, porque está reversamente polarizado. Beleza.
Aparentemente, esse diodo estaria normal, só que na prática não funcionava. E eu tirava esse diodo, colocava um outro e o equipamento funcionava. Então, na época, eu não tinha a fonte de bancada e, portanto, eu não testava esses componentes de fato como tem que ser, com tensão mais elevada e corrente também mais elevada. E aí, obviamente, a gente não descobriu o defeito. Se fosse hoje, sim. Hoje, com certeza, um diodo desse, com esse tipo de problema que eu me deparei por muitas vezes naquela época, com a fonte de bancada, eu com certeza descobriria o problema dele, né? E tinha realmente certeza de que ele está com problema. No caso do transistor, olha só, eu testei ele na escala de X1K e não consegui fazer ele gatilhar. Agora, eu vou colocar na escala de 10K, porque a escala de além dos diodos, aliás, além das baterias, das pilhas que tem aí no multímetro, tem também uma bateria de 9 volts que está em série com as pilhas. Então, na escala de 10K, eu já vou conseguir testar esse cara. Querem ver? Olha só, vamos lá. E depois eu vou mostrar o teste aqui do diodo, para que você veja como que se testa um diodo também em funcionamento, ok? Vamos lá, olha só. Ponta vermelha no emissor, preta no coletor. Olha só, não deu nada. Agora eu vou dar um toque com a ponta preta lá no gate e voltar para o coletor. Dei um toque, voltei para o coletor. Olha só como já gatilhou. Vou desgatilhar ele, voltando a ponta vermelha aqui no gate e trazendo para o emissor. Olha só, desgatilhou. Novamente, ponta preta, está no coletor. Vou dar um toque no gate e voltar para o coletor. Olha só, gatilhou. Vou desgatilhar, ponta vermelha, dou um toque no gate e volto para o emissor. Veja que desgatilhou o transistor. Simples assim, pessoal. Aparentemente, eu testei o componente. Ele está gatilhando, eu testei o diodo na escala de X1, até aí ok. Só que na prática, muitas vezes, se você submete esse cidadão a uma tensão e a uma corrente mais alta, ele poderá ter problema e não vai funcionar. E é por isso que a gente usa o teste, usa na verdade a fonte de bancada para testar esse cara de forma correta, para que a gente tenha certeza de que ele está funcionando. Agora, eu já testei o diodo, né, na escala ômica, e agora eu vou testar ele na fonte de bancada para que você veja o comportamento desse cara. Vou ligar aqui a minha fonte, vou inclusive apontar lá para a minha fonte de bancada. Olha só, eu tenho ali uma tensão de 15 volts que eu ajustei e uma corrente. Deixa eu ver se eu consigo também aqui aproximar um pouco para que você veja melhor ali na fonte. Olha só, aqui eu tenho a fonte, eu vou colocar, eu vou mostrar aqui, melhor dizendo, que olha só, eu tenho lá 150 miliamperes ajustado com uma tensão de 15 volts. Como que eu vou testar esse cara? Deixa eu mostrar aqui primeiro, deixa eu tirar aqui o multímetro, deixa eu ligar aqui esse cara aqui para a gente mostrar aqui como que eu vou fazer com ele. Deixa eu abrir aqui. Já vamos aqui, olha só. Deixa eu mostrar aqui o que acontece. Um diodo, na verdade, um diodo é esse aqui.
Deixa eu desenhar ele aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar um pouco melhor. Vamos lá, deixa eu enlarguecer aqui, já tá ok. Olha só, o que que é um diodo? A simbologia de um diodo é isso aqui. Vou fazer contrário aqui. Olha só, isso aqui é a simbologia do diodo. Desse lado, eu tenho o cátodo, que é o lado negativo. E desse lado, eu tenho o anodo, que é o lado positivo do diodo. Tá aí o lado positivo do diodo. Para mim testar esse cara com a fonte de bancada, o que que acontece? A gente sabe que para o diodo conduzir, para ele tornar, no caso, uma chave fechada, que seria isso aqui, ó, uma chave fechada seria isso aqui, eu tenho que ter uma tensão no anodo maior do que a tensão de cátodo. E que valor seria esse? Seria pelo menos uma tensão de 0,6 no anodo maior do que no cátodo. Ou seja, 0,6 a mais no anodo do que no cátodo. Nesse caso, ele vai conduzir, tornando-se uma chave fechada, ok? Com uma tensão inferior à tensão de barreira, que geralmente é em torno de 0,6, 0,7, ele se comporta como uma chave aberta. Ou seja, ele não conduz entre anodo e cátodo. Então, o que que nós vamos fazer para testar esse cara com a fonte de bancada? Deixa eu pegar ele aqui. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, no anodo, eu vou colocar uma tensão positiva de 15 volts e no cátodo eu vou colocar o negativo da fonte. E a gente vai ver o que que vai acontecer. Nesse caso, ele tem que conduzir mostrando para mim a tensão de funcionamento dele, que será no mínimo 0,6 ou 0,7, a gente vai ver o que que vai dar lá. E, além disso, além dele mostrar essa tensão lá na fonte, ele vai mostrar também a corrente que ele vai estar consumindo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as pontas de prova. Vamos testar primeiro o diodo e depois a gente vai para esse cara aqui, ó. A gente vai testar esse cara aqui, de fato, como ele funciona, como ele se comporta no teste lá na fonte de bancada. Vamos lá. Deixa eu já mostrar a câmera, ou melhor, mostrar a fonte para que você veja lá como que esse cara vai se comportar. Deixa eu aproximar aqui um pouco mais. Olha só. Aí está a fonte de bancada. Tá ok? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha só. Eu vou colocar o negativo aqui, ó, no cátodo do diodo. Veja o comportamento lá na fonte. Olha só. Estão vendo aí, ó? A tensão caiu para 0,81 milivolts, 0,8 milivolts, ou seja, esse diodo ele precisa de uma tensão de 8 milivolts para funcionar. Quer ver? Olha lá, 82 na verdade, 82 milivolts para funcionar. E a corrente, olha só, a corrente que eu ajustei, 150 miliamperes. Ou seja, esse cara aqui, deixa eu voltar aqui novamente, olha só, com uma tensão, deixa eu apagar isso aqui,
Com uma tensão de aí de 80 milivolts, esse diodo ele fechou entre o anodo e o catodo, ele virou uma chave fechada. E um consumo de corrente de 150 miliamperes, que foi a corrente que eu ajustei. Então, esse diodo, ele foi testado, no caso, na prática, em funcionamento, com a tensão aplicada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o inverso. Eu vou colocar a minha ponta da fonte positiva, eu vou colocar do lado de cá. Colocar aqui. E a ponta negativa, eu vou colocar do lado de cá, para a gente ver o que vai acontecer. O que tem que de fato acontecer é não conduzir. Ele vai se manter aqui, ó, como se fosse uma chave aberta. Tem que ser esse o comportamento correto. Vamos ver se de fato isso vai acontecer. Olha só, vou colocar o positivo aqui no catodo dele, aqui, como eu mostrei. Vou colocar o negativo no anodo, que é o positivo do diodo, e veja o comportamento lá na fonte. Olha só, eu tenho a mesma tensão e zero corrente, ou seja, não há condução pelo diodo, ele se comporta como uma chave aberta. E dessa mesma forma será o transistor. Para isso, a gente vai aí agora para o teste com o transistor, onde eu vou fazer não apenas o teste do transistor que está bom, mas também do transistor que está em curto. Aliás, eu vou fazer primeiro aqui do transistor que está em curto, para depois a gente fazer aí o teste do transistor que está bom, para que você veja. Por quê? O que está em curto é fácil, ele está em curto, não vai nos dar trabalho nenhum. Vamos lá. Olha só, como eu falei logo no início, o transistor, eu já havia feito aqui alguns desenhos para que eu demonstrasse. O transistor ele tem coletor, gate e emissor. Então, entre o emissor e o coletor, tem um diodo no sentido reverso, que é o diodo de roda livre. Então, vamos lá. Entre emissor e coletor, não pode haver condução alguma com a fonte de bancada. Eu vou começar aqui, ó, colocando o positivo aqui no coletor desse cara, tá aqui, ó, no coletor, e o negativo eu vou colocar no emissor. Vamos ver o comportamento lá na fonte, para ver o que está acontecendo. Olha só, vou mostrar lá na fonte para que você veja. Olha aí, ó. A corrente que eu ajustei de 150 miliamperes e 0 volts. Isso significa dizer que está em curto esse transistor nessa junção. E agora eu vou inverter aqui as posições para que você veja. Olha só. Positivo eu vou colocar no emissor e o negativo no coletor. Olha só, lá na fonte novamente. 0 volts e a corrente que eu havia ajustado, a corrente máxima. Então isso já me mostra que esse transistor está em curto entre coletor e emissor. Agora, para concluir, eu vou sim testar o transistor que está ok, para que você entenda de fato como se testa um transistor, né? Qual é o comportamento desse cara, né? E de fato a gente vai ter certeza de que esse cara está ok, porque a gente está testando ele com uma tensão alta e uma corrente relativamente alta. Vamos lá. Novamente, aqui eu tenho o desenho do transistor
coletor, emissor, gate. Entre coletor e emissor eu tenho diodo de roda livre. Se eu colocar a ponta vermelha no emissor e a preta no coletor, eu estou testando aqui, olha só, o diodo, e no sentido direto. Por que no sentido direto? Porque esse lado aqui do diodo é o lado positivo, e esse outro lado é o lado negativo do diodo. Então, se eu coloco a fonte no sentido direto do diodo, eu vou ter a tensão de polarização do diodo, que nesse caso aqui eu coloquei 0,7, ela pode ser um pouco abaixo ou um pouquinho acima, e eu vou ter a corrente que eu ajustei lá na fonte. Para isso, vamos lá, olha só. Ponta positiva no anodo, que no caso está aqui no emissor do transistor, e ponta negativa no coletor, que seria o catodo do diodo. E olha só o comportamento lá na fonte. Olha só. O diodo, ele conduziu com uma tensão de 59 milivolts. E eu tenho aqui a corrente que eu havia ajustado. Então, nesse caso, eu já percebo que o diodo ele está aparentemente correto, né? Ele conduziu com a tensão que eu mostrei lá e mostrou a corrente de consumo que eu havia ajustado. Agora eu vou fazer o inverso. Vamos para o desenho de baixo, que inclusive esse desenho eu representei aqui a minha fonte, né? Em todos eu representei a fonte, com uma tensão de 15 volts e uma corrente de 150 miliamperes. Nesse caso agora, eu vou colocar a fonte positiva, eu vou colocar lá no coletor, que é o catodo do diodo, e o negativo eu vou colocar no anodo. Vamos lá, positivo no catodo, negativo no anodo. Olha só, lá na fonte, pessoal, não acontece nada. Por quê? Por que não acontece? Porque esse transistor não está conduzindo. Ele está cortado entre coletor e emissor. E também, como o diodo está polarizado reversamente, obviamente ele não vai conduzir, então ele está correto. Veja, a tensão aqui, ó, aqui, ó, olha aqui, ó, nesse caso, eu tenho aqui os 15 volts, que eu coloquei na fonte, e o 0 ampere de consumo. Agora, vamos para o teste desse cara, como se ele tivesse em curto, que é o que eu mostrei nesse cara aqui. Olha só, a ponta vermelha, eu já até mostrei, mas eu vou mostrar de novo. A ponta vermelha está no emissor e a ponta preta está no coletor. Deixa eu afastar aqui para não encostar um no outro. Olha lá, novamente a fonte, ó. 0 de tensão e a corrente máxima, nesse caso aqui, ele vai estar em curto. Ou está em curto a junção coletor-emissor, ou está em curto o diodo. Olha só, até escrevi aqui, ó, para facilitar aí o entendimento. Olha só, coloquei aqui diodo ou junção coletor-emissor em curto, né? Agora, que seria, na verdade, essa aqui, ó. Diodo ou junção coletor-emissor em curto. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Veja que aqui, ó, eu coloquei positivo no emissor e aqui eu vou colocar positivo no coletor. Olha só, vamos lá, ó, positivo aqui, ó, no coletor e negativo no emissor. Deixa eu mostrar lá na fonte. Olha lá, mesma coisa. Então, de fato, esse cara está em curto entre coletor e emissor.
Agora sim, agora nós vamos para o teste de condução desse cara. Nós vamos ver esse transistor efetivamente funcionando, conduzindo entre coletor e emissor. Agora, pessoal, eu vou mostrar o transistor, como que a gente faz para gatilhar ele e fazer ele funcionar com a fonte de bancada, aplicando uma tensão de 15 volts e uma corrente de 15 amperes, ou melhor, de 150 miliamperes, como eu coloquei aqui. Olha só, aqui está simbolizando a minha fonte, 15 volts de tensão, uma corrente de 150 miliamperes. Como que a gente vai fazer? Eu vou ligar o positivo da fonte lá no coletor do transistor, o negativo no emissor, e nesse caso aqui, como o diodo está reversamente polarizado, eu não vou ter nada lá na minha fonte. Eu vou ter a mesma tensão, que no caso vai ser de 15 volts, vou ter os mesmos 15 volts, e eu vou ter aqui 0 ampere de corrente, porque o diodo está polarizado reversamente. Só que o que eu vou fazer com uma chave de fenda, eu vou dar um toque entre o coletor e o gate, levando uma tensão positiva do coletor para o gate. Com isso, o transistor vai conduzir entre o coletor e o emissor. E eu vou ver lá na minha fonte de bancada, eu vou ver a corrente que vai estar consumindo e eu vou ver também uma tensão menor aqui entre o coletor e o emissor, né? Então, vamos lá. Vou ligar aqui primeiro, como falei, ó, positivo da fonte no coletor, aqui está, negativo da fonte no emissor. Olha só, exatamente como está aqui, ó, positivo no coletor, negativo no emissor. Agora eu vou virar lá para a fonte e vou dar um toque entre o coletor e o gate. É um toque rápido, com uma chave de fenda para que ele possa gatilhar. Deixa eu já mostrar lá na fonte, para que você veja ali o que de fato vai acontecer. Vou até aproximar aqui a câmera um pouco mais, para que você veja. Vamos lá, vou dar o toque aqui e veja o que vai acontecer. Olha só. Deixa eu aumentar aqui, que foi muito pouco toque. Olha só. A minha tensão, que antes era 15 volts, ela caiu para 6,58. E a corrente que eu havia ajustado, que foi de 150 miliamperes, ela foi para o máximo. Ou seja, está havendo uma condução, novamente vou mostrar aqui, está havendo aqui uma condução entre o coletor e o emissor desse cara. Ou seja, eu estou testando ele na prática, com tensão e corrente aplicada em seus terminais. Então, pessoal, isso aqui é a forma correta de se testar um transistor BJT, ou melhor, um transistor MOSFET ou IGBT, que no caso é esse cara aqui. No caso do MOSFET, seria o mesmo teste do IGBT. Então é isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não é inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações do YouTube. E não esquece, pessoal, dá um like para ajudar o canal. Isso contribui bastante. Estou sempre postando vídeo aí dessa natureza. Como eu falei no início, esses componentes, eles são dessa máquina inversora de solda. Eu estou fazendo a manutenção e eu optei, a princípio, por testar os componentes de forma correta
para que eu pudesse estar mostrando aí para você que também é técnico, hobbyista ou gosta de eletrônica e está aí também na sua bancada. Como sempre digo, sou José Francisco, um abraço e até a próxima.